De volta com o Dia a Dia Rural do Terra Vivo, canal de quem planta e cria para o Conversa Franca. Conversa Franca de hoje que recebe Jorge Saito, secretário executivo da ABINTE, Associação Brasileira das Indústrias de Não Tecidos e Tecidos Técnicos. Jorge, obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso Dia a Dia Rural. Nós que agradecemos a oportunidade. Tá? Ok, o Jorge teve um tempo aqui já para a gente falar um pouquinho desse setor que é importante e tem também atuação direta no agronegócio. Nós estamos aqui hoje por um motivo muito especial, é com relação àquele relatório divulgado pela Anvisa sobre a contaminação no alface, no morango e em outros produtos aí da nossa agricultura. Nós vamos entrar nesse assunto já, mas antes vale dizer o que são os não tecidos, porque muita gente não sabe o que são não tecidos e às vezes está sentado em cima de um não tecido e não sabe, não é mesmo, Jorge? É verdade, Otávio. O não tecido, como o nome diz, é um processo de fabricação. Ele lembra, aqui eu tenho uma amostra, ele lembra em tudo o tecido, tá? Só que ele tem o nome de não tecido, que o processo de fabricação ele dispensa o processo de fiação e tecelagem. Então, são fibras ou filamentos ou de polipropileno ou de poliéster que são aglutinados de uma forma, de uma forma térmica e formam o que nós chamamos de manta, no caso a manta agrotêxtil. Tá, ele não é, apesar de parecer um tecido e parecer ter passado por uma tecelagem, ele não é, né? Ele tem a aparência de tecido, tanto é que popularmente no mercado é conhecido como tecido não tecido. Tecido não tecido, o que é uma incoerência. Como ele tem a aparência tecido, não tecido. Mas ele parece mesmo. Eu até ter mais detalhes com o Jorge, eu também pensava, não tinha esse conhecimento. Ele é produzido como? Os polímeros são jogados pequenininhos numa chapa? Como é que é o polímero ou de polipropileno ou de poliéster, eles são derretidos, passam por uma extrusora, que é como uma espécie de chuveiro. Do chuveiro eles descem centenas de filamentos e os filamentos são colocados numa esteira de forma aleatória. Aquece. Tá? No aquecimento ele vira o não tecido. O não tecido. Exato. Tá. Onde é que isso aqui está presente na vida da gente? Depois nós vamos entrar no agronegócio. Tá. Por exemplo? Tem esse mesmo tipo de não tecido, Otávio, uma das grandes aplicações dele é na área de descartáveis higiênicos, que vem a ser a fralda infantil ou geriátrica, que vem a ser os absorventes femininos e também os lenços umedecidos. É um grande aplicativo. Agora, tem uns outros tipos de não tecido que tem uma tecnologia diferente, que vem a ser, por exemplo, o carpete do automóvel. O carpete do automóvel é um tipo de não tecido. Banco também? Não igual a esse. O banco também do automóvel? O banco também. A forração interna. O processo é o mesmo, é considerado não tecido também. Não tecido também. Tá. Como é que é o descarte desse material? Hoje em dia a gente tem que se preocupar com isso, porque a questão do desenvolvimento sustentável e de cuidados com o meio ambiente é fundamental. Como é que é o descarte desse material? Na verdade, assim, Otávio, nós temos o não tecido utilizado como pano de limpeza na cozinha, por exemplo. Aquele conhecidinho que tem o azulzinho, o vermelhinho. Isso, aquele meio furadinho. Tá. Aquele é feito 100% com viscose, que é uma matéria-prima derivada da madeira. Então, ele é considerado biodegradável. Ok. E no momento que você descarta ele, como ele veio da natureza, da madeira, as bactérias acabam por consumir. Tá. Agora, no nosso caso de polipropileno e de poliéster, ele somente é degradável, não é biodegradável. Porque como toda matéria-prima derivada do petróleo, ele não tem essa biodegradabilidade. Porém, ele é degradável. Ele vira pó. Tá. A utilização disso aqui no agronegócio, né, no campo, como é que pode ser feito? Para que serve isso aqui? Na verdade, assim, Otávio, ele é poroso. É uma manta porosa, ele deixa passar vento, passa a água da chuva ou a água da irrigação, passa 85% dos raios solares, tá? E na medida que você protege ou uma fruta, ou uma hortaliça, ou um próprio legume, daí ele impede a penetração de insetos, do próprio passarinho também. Então, não tendo ataque de mariposa, não tendo ataque de borboleta, consequentemente, você não tem os bichinhos que atacam a planta ou a fruta. Consequentemente, você não tendo o ataque desses insetos, você não se obriga a aplicar o defensivo agrícola, porque não precisa. O pesticida, o próprio nome diz, se aplica na hora que surge a peste. Mas, na verdade, é o que eu tinha pensado. Na verdade, ele deixa passar água, quer dizer, se você precisar utilizar o pesticida, ele vai passar aí da mesma forma. Mas o que ele faz, ele evita a entrada de bactérias que provocam doenças, né, ou vírus e dos insetos que são as pragas. Que podem atacar a plantação. E aí você não se obriga, na verdade, Otávio, a tirar. Por exemplo, numa plantação de alface, você não tira a cobertura.
você deixa ela por aqui. Por cima. Você tem alface, tá? Você irriga ela, cai a água da chuva, ela fica como se estivesse na natureza, só que ela está protegida. Ok. E aí ela recebe também raio solar, que passa Recebe raio solar? 85 dos raios solares, recebe o vento normalmente. Então, por dentro, Otávio, forma um microclima, tá? Adequado ao desenvolvimento da planta. Favorável. Ou da fruta, favorável. Que daí ela cresce sem doenças. Isso que acontece, ela dá uma das grandes vantagens dela, além do pouco uso do defensivo agrícola, você dá precocidade. O alface, você, em vez de colher em 30 dias, por exemplo, em determinadas regiões, você colhe em 20 dias, porque ela cresce protegida. E aí você tem a aplicação disso em várias formas. Por exemplo, quando você tem um canteiro de alface ou um canteiro de verdura, você tem essa manta por inteiro para fazer uma cobertura? Isso. Você trouxe até você um material estende aqui. isso. Deixa eu ver aqui. Aí você estende ela direto por sobre o canteiro. Eu acho que aqui ela está um pouco mais detalhada. Está melhor aí, mais detalhada? Deixa eu ver. Aqui você tem o passo a passo da aplicação. Aqui, né? Tá. Então aí você vem por aqui. Pode pegar essa sequência de imagens que nós temos aqui no material. Ela vem é uma manta enrolada. Isso. Tá. É uma bobina. Aqui, como está aí nessa imagem. É uma bobina, você tem ali um embaixo canteiro. É uma plantação de que deve ser alface. É alface. Tá, alface. Aí vem, Você transplantou mudinha no canteiro, Otávio, imediatamente você já passa a manta por cima. Já na mudinha, porque aí a mudinha pode crescer porque ela é flexível, né? Ela é levinha. Ela tem em torno de 20 gramas não tecido. Um não tecido. Ela é um tecido levinho, né? E não machuca a folha, não impede o crescimento da folha. Até agrião, qualquer tipo de hortaliça, você pode fazer a cobertura. Tá. E daí você tem que prender os 4 cantos do canteiro, você prende com um torrão de terra. Senão o vento leva, e não precisa nem ser um furacão que nem aqueles que passam pelos Estados Unidos. Você prende daí do lado, tá? Outra vantagem dela